foi por você. João, o discípulo amado, estremeceu ante a ideia de ser o corpo do querido mestre levado por mãos de rudes e insensíveis soldados para ser sepultado num lugar de desonra. Não via, porém, nenhum meio de evitá-lo, visto que não tinha nenhuma influência sobre Pilatos. Nessa situação angustiosa, os discípulos foram gentilmente auxiliados por José e Nicodemos. Esses homens eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos. Ambos eram homens abastados e de influência. Eles resolveram que o Salvador deveria ser sepultado com as devidas honras. O primeiro foi ter corajosamente com Pilatos e solicitou-lhe o corpo de Jesus. Pilatos, depois de se haver informado de que Jesus estava realmente morto, acedeu ao pedido. Enquanto José foi ter com Pilatos, Nicodemos fez os preparativos para o sepultamento. Era costume naquele tempo embalsamar o corpo do morto com preciosos ungüentos e envolvê-lo em lençóis de linho. Assim, Nicodemos trouxe cerca de 100 libras de um preparado de mirra e aloés para embalsamar o corpo do mestre. Era José possuidor de um sepulcro recentemente talhado em rocha viva para si mesmo. Mas foi então preparado para Jesus. Embalsamado o corpo com unguento, envolveram-no em lençol de linho e o deitaram ali. Havia-se empregado o máximo cuidado na segurança do sepulcro, pondo-se-lhe à entrada uma grande pedra. Essa pedra foi selada com o selo romano, de modo a não poder ser removida sem violação do selo. Uma guarda formada por soldados romanos foi colocada junto ao sepulcro para vigiá-lo e não permitir que alguém viesse molestar o morto. As sentinelas revezavam-se constantemente, rondando uma enquanto outras descansavam no chão. Junto ao sepulcro havia, porém, ainda outra guarda, constituída de anjos poderosos tirados dos exércitos celestiais. Qualquer desses anjos era dotado de força suficiente para destruir todo o exército romano. A noite que precede a manhã do primeiro dia da semana passou lentamente, aproximando-se a hora mais escura que precede a alva. Do trono de Deus foi enviado um dos poderosos anjos. Seu rosto é reluzente como relâmpago e as vestes brancas como a neve. Diante dele se dissipam as trevas e todo o céu é iluminado com o resplendor de sua glória. Os soldados adormecidos ergueram-se precipitados como um só homem, mirando espantados o céu aberto e a figura luminosa que dele se aproximava. A terra tremeu e se contorceu à aproximação desse ente assombroso do mundo invisível. O anjo veio em cumprimento de gloriosa missão e pela velocidade e força do seu vôo fez estremecer a terra como se fosse um terremoto. Os soldados e centuriões caíram como mortos. Outra falange fazia também a guarda à entrada do sepulcro. Esta era formada de espíritos maus. Cristo estava morto e Satanás, que presumia ter ainda o império da morte, reclamava-o como seu justo despojo. Os anjos de Satanás ali estavam para impedir que poder algum lhes arrebatasse a Jesus. Mas, ao aproximar-se o emissário glorioso da parte de Deus, fugiram todos precipitados, abandonando o sepulcro. O anjo tomou a grande pedra, rolou-a como se fosse um pequeno seixo, e com um brado que fez estremecer a terra exclamou:
Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então, aquele que conquistara o poder sobre a morte e a sepultura saiu do sepulcro com um passo triunfante e proclamou: Eu sou a ressurreição e a vida. A hoste angélica curvou-se em adoração ao Redentor e saudou-o com hinos de louvor. Ao ressurgir, a terra estremeceu, faiscaram raios e trovões ribombaram. Um terremoto havia assinalado o momento em que Jesus depôs sua vida. Outro assinalava a hora em que tornava a tomá-la triunfantemente. Satanás ficara furioso ao ver seus anjos debandarem diante do anjo celestial. Acariciara a esperança de que Cristo não tornaria a vida. Abandonou-a, porém, ao vê-lo ressurgir vencedor. Estava convencido, pois, de que seu reino teria fim e de que ele próprio havia de ser finalmente aniquilado. Todo o céu estava à espera da hora de triunfo em que Jesus ascendesse a seu Pai. Vieram anjos para receber o Rei da Glória e acompanhá-lo triunfalmente para o céu. Depois que Jesus abençoou os discípulos, separou-se deles e foi recebido em cima. Uma multidão do exército celestial estava no cortejo, enquanto no céu uma inumerável multidão de anjos aguardava a sua vinda. Ascendendo eles para a santa cidade, os anjos que acompanhavam a Jesus clamavam: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos na cidade clamavam com entusiasmo: Quem é o Rei da Glória? Os anjos do séquito respondiam em triunfo: O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Novamente os anjos que estavam à espera perguntavam: Quem é este Rei da Glória? E os anjos do acompanhamento respondiam em melodiosos acordes: O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, versos 7 a 10. E o séquito celestial entra na cidade de Deus. Ao olharem os discípulos tristemente para o céu, a fim de apanhar a última perspectiva do seu Senhor que ascendia, 2 anjos vestidos de branco puseram-se ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Atos 1, verso 11. Lembrando-os das palavras do Mestre: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.